matinal, nós vamos dar seguimento aos nossos estudos a respeito do Espírito Santo. Amém? Então quero iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais um dia que o Senhor nos deu para te conhecer. Queremos relacionamento contigo, Senhor. Queremos intimidade, queremos nos achegar a Ti. Cremos que estamos buscando o Senhor de todo o coração. Estamos buscando o Senhor para que o Senhor seja o nosso amado, aprendendo de Ti, buscando as revelações do Teu coração, do Teu ser. Queremos, Senhor, nos aproximar de Ti de tal maneira que os Seus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que os Teus sonhos sejam os nossos sonhos. Nós sabemos que aquilo que o Senhor deseja será realizado, mas é bem verdade que o Senhor trabalha conosco. O Senhor permitiu na Sua palavra que ficasse claro que o que ligares na terra será ligado no céu, assim como o que desligares na terra será desligado no céu. Senhor, nós ligamos hoje aqui o conhecimento do Espírito Santo. Nós ligamos hoje aqui o conhecimento das Tuas maravilhas, Senhor. Nós ligamos hoje aqui o recebimento em nossos corações da Sua doutrina. A doutrina do amor, a doutrina da salvação, a doutrina do perdão. Ligamos aqui, Senhor, o conhecimento da doutrina do amor por Ti e pelo nosso próximo. Ligamos aqui, Senhor, a obediência aos Teus mandamentos. Ligamos aqui, Senhor, nessa manhã, o amor que vem do Teu Espírito. A revelação da Tua palavra para a nossa salvação eterna. Ligamos aqui o desejo de conhecer mais e cada vez mais sobre a nossa vida espiritual. Pai, que o Teu poder, que a Tua graça alcance cada vida aqui, as nossas famílias, os nossos irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16. Nós começamos a falar um pouco ontem sobre isso. João 16, versículo 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, o que nós percebemos é que a palavra do Senhor diz que o convencimento será através do Espírito Santo. Amém? O convencimento será através do Espírito Santo. Então é bobagem pensar que eu ou você convencemos. Nós, na verdade, somos instrumentos para que este convencimento aconteça. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós falamos, quando nós testemunhamos, quando nós agimos, e as pessoas que estão à nossa volta
recebem isso, ouvem isso, veem isso, nós estamos, então, sendo instrumentos desse convencimento. Mas um convencimento que primeiro tem que vir para mim. Um convencimento que primeiro tem que gerar fruto na minha vida. Eu primeiro tenho que ser convencido. O cristão deve ser convencido pelo Espírito Santo de que o pecado é a incredulidade em Jesus, em relação a Jesus. Ao mesmo tempo que a salvação vem pela fé em Jesus, o pecado, a morte vem pela incredulidade em Jesus, pelo fato de não crer em Jesus. Então, o homem que não crê em Jesus, segundo a palavra do Senhor, o homem que não deposita a sua fé em Jesus Cristo, segundo a palavra do Senhor, ele está destinado à morte. Porque a salvação virá para o homem através da fé em Cristo. Por um ato de graça, por um ato de amor de Deus, a fé em Cristo salva. Amém? Agora, como conscientizar alguém, como convencer alguém sobre isso? E é aí que está a grande questão. Não é a pregação eloquente, não é o hino bem cantado, não é a excelência da atitude humana, mas sim a excelência do trabalhar do Espírito Santo de Deus. Amém? Não fosse isso, nas comunidades remotas, nos locais afastados, em que apenas missionários simples, homens e mulheres de Deus, desapegados totalmente de suas vidas, alguns com pouca instrução, inclusive bíblica, mas com muita devoção ao Senhor, com muita entrega, mortos para este mundo e vivos para o Espírito Santo. Não fosse isso, estes homens essas mulheres não alcançariam vidas para o Senhor Jesus. A verdade é que o homem está acostumado a centralizar em si mesmo, a capacidade de todas as coisas. Chama para si a glória que na verdade não pode ser dividida por Deus e não é. E ele diz que não vai repartir isso com ninguém. A única pessoa que pode convencer o ser humano de que ela está em pecado e que por não crer em Jesus, este pecado levará à morte eterna, à morte, no sofrimento, no lago de fogo, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso nós temos que ter intensa e profunda comunhão com Ele. Por quê? Porque a Bíblia o chama de consolador, a Bíblia o chama de ajudador, paráclito, pessoa encarregada de ajudar o homem. O Espírito Santo foi a pessoa deixada por Deus para que o homem fosse socorrido. No nosso encontro de ontem, eu fiz um desenho em que o homem está numa ponta de um abismo, no alto monte, há um abismo à sua frente e depois uma outra plataforma, um outro lugar que deve ser alcançado por ele. Mas ele não consegue passar por esse abismo. Então o que acontece? Com a morte e a ressurreição de Cristo, Deus reconcilia o homem consigo mesmo. As cadeias são quebradas, as correntes são arrancadas, as portas, os grilhões são totalmente abertos.
Mas aí é necessário iniciar uma nova vida, ter uma nova caminhada. Como é andar após o novo nascimento? Como é viver após a grande transformação, com uma nova geração dentro de nós mesmos? Precisamos de alguém, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então, onde eu estou, do outro lado do abismo, naquela outra ponta do cume da montanha, em que se eu der um passo eu caio, Cristo nos salva lá, no local dos nossos pecados, naquele ambiente espiritual de morte. Eu recebo vida pela cruz. Agora, para sair de lá, eu preciso ser guiado. Alguém vem, toma minha mão e começa a caminhar ao meu lado e me dirige. E eu então começo uma nova vida. Essa ação é do Espírito Santo, ajudador. O homem não sabe como sair dos pecados. O homem não sabe como se desvencilhar de vícios. O homem não sabe como não pensar mais naquilo que é mal. O homem não tem sequer domínio próprio. Por isso a Bíblia diz que o fruto do Espírito é também domínio próprio. Sabe quem é que acaba, no final das contas, concedendo a você a condição de você ter domínio próprio? O Espírito Santo. Porque nós não tínhamos domínio próprio antes da vinda dele sobre nós. Interessante, hein? Interessante. Quer dizer que você não dominava nem a você mesmo. Exatamente isso. Você era dominado, dirigido, controlado pelo Espírito que está agindo naqueles que estão em pecado. E o Espírito Santo vem à sua vida e, como fruto da vinda dele, ele te concede domínio próprio. Antes de eu responder, eu agora penso. Antes de eu falar algo que vai prejudicar alguém, eu tenho a chance de pensar aquilo não é bom. E quando ainda escapa alguma coisa, eu recebo uma cutucada, que nem do Facebook, não é? O Espírito Santo vem, tantã, e eu volto atrás e me arrependo. Isso é dado pelo Espírito Santo. Nós não tínhamos isso antes. Ninguém tinha isso antes. Por quê? Porque quando você pergunta para alguém em sã consciência espiritual se ela gostaria de pecar, ela vai dizer não. Eu atendo muitos casais e muitas vezes o casal chega para conversar comigo e eles estão brigando, e brigando, e brigando, e discutindo, e discutindo. E eu sempre começo o atendimento de casais assim: marido, você ama a sua esposa? Sim. Esposa, você ama o seu marido? Lógico, pastor. Então por que está brigando? Porque há alguém no meio desse relacionamento que não quer que o amor que vocês sentem chegue a produzir o fruto para o qual o amor existe. Eu te amo, você me ama, então por que nós estamos brigando? Interessante que o casal nunca parou para pensar nisso. Porque é óbvio que a carne tem como obra a contenda, a ira. Gálatas capítulo 5 está escrito lá. Obra da carne, ira, contenda, separação, facção, inveja, ciúme. Então, quando o casal briga, o casal está em constante guerra e contenda, o que está acontecendo? É nítido que não é o Espírito Santo que está controlando aquele relacionamento. É nítido que não é o Espírito Santo que está comandando a vida a dois. É claro, pela Bíblia. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, paz,
longanimidade, eu não me irrito facilmente. Benignidade, bondade, fidelidade, paz, domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Então, é muito simples resolver o problema de um casal que está brigando. É dizer para o casal: vocês precisam buscar o preenchimento, buscar a intimidade, buscar o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aí o marido vai ficar mais bonito, o marido vai ficar mais legal, o marido vai ficar mais bacana, a esposa vai ficar muito mais bela, o que ela fala não vai mais doer nos ouvidos, vai ser música para os ouvidos, porque o Espírito Santo de Deus está nesse negócio. Abra aí em Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o que diz o texto. Exatamente como está escrito na palavra. Nós temos aqui Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vocês nunca vão, então, saciar a carne. A carne vai ficar sempre com fome. Se eu andar no Espírito, a carne vai ficar bem enfraquecida. Ela não vai ficar forte, alimentada. Se eu andar na maneira mundo, na maneira secular, se eu agir da maneira em que é contrária ao Espírito, a carne vai sempre estar satisfeita. Isso, ótimo, me dê mais comida, me alimente mais. Pecado, isso, vamos. Agora, se eu andar no Espírito, a carne vai ficar sempre com fome, nunca vai estar satisfeita. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há uma luta, há uma disputa entre a carne e o Espírito. Entre o desejo da carne e o Espírito. E eles se opõem, um resiste ao outro. E graças a Deus por isso. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, provocações, ciúmes, iras, discórdias. Olha aqui um casamento. Discórdias. Não, mas eu quero assim. Não, mas eu não quero assim. Impressionante como quando está namorando e noivado fica todo mundo querendo a mesma coisa, e quando casa daqui a pouco um quer para um lado, outro quer para o outro. Obra da carne. Ah, mas o seu gosto antes era bom, agora não é mais. Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o casal está na igreja e está em pé de guerra. Pé de guerra. Obra da carne. Acontece que o inimigo é tão astuto que ele faz a pessoa perder o referencial. Faz a pessoa perder a direção da sua vida, achando que é mais importante brigar, discutir, achando que é mais importante fazer com que prevaleça a minha vontade do que ganhar o reino do céu. Porque quem está fazendo isso não vai receber o reino do céu. Por outro lado, mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia! Então, o que, na verdade, nós temos que fazer é nos examinar todos os dias. Isso aqui tinha que estar na porta da geladeira de todo cristão. No espelho do banheiro. Pega um papel e copia isso. E bota lá no espelho do banheiro, na porta da geladeira, no teto do quarto, quando você estiver na cama, abrir os olhos assim, ó, e você lê: as obras da carne são... Tan, 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 tan. Quem pratica não entra no reino. Mas o fruto do Espírito é... E aí vem. Ah, como seria diferente a vida de todo mundo. A palavra é para ser lembrada. É para ser estudada todo dia. Você vai perceber que a sua vida está naquela atitude. O que você vai fazer? Você vai parar com aquilo. Vai buscar ajuda de alguém que pode te ajudar. Quem é o ajudador? O Espírito Santo. Então você deve pedir a Ele: Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajude, porque eu não quero mais ser alguém que está trabalhando na carne. A obra é trabalho. Eu não quero mais ser alguém que permite esse trabalhar da carne tão gritante. Interessante, né? Interessante porque se o Espírito Santo, voltando lá para João, se o Espírito Santo me convence do pecado, quer dizer que eu ainda não fui convencido do pecado. Por isso que eu ainda estou praticando isso. Quer dizer que a obra da carne em mim está a todo vapor. Não age o Espírito Santo em mim, mas porque eu não deixo. Não é que ele não queira, é porque eu não deixo. Quando é que o Espírito Santo quer? Qual é o sinal que o Espírito Santo está agindo em mim? Quando eu ouço uma pregação ungida, é o Espírito Santo falando comigo. Quando eu me dedico ao estudo da palavra, o Espírito Santo vai falar comigo. Agora, por eu não me dedicar ao estudo da palavra, e esse erro muitos cristãos estão cometendo hoje em dia. Não me dedico ao estudo da palavra. Não busco o meu Senhor em oração. Não estou dando importância à palavra pregada. O que acontece comigo? A carne me enche das suas razões. A obra da carne, o trabalhar da carne vai ser me encher das razões dessa ação carnal, mundana. E aí? E aí que eu fico fechado para o convencimento do Espírito Santo. O que mais poderia justificar alguém não perdoar alguém? Escute, por pior que seja a atitude de alguém contra nós, maior foi a nossa atitude contra Deus. Amém? E se Deus, por amor, liberou o seu perdão a nós, no mínimo, nós precisamos entender que o que Ele quer é que nós perdoemos todas as pessoas que eventualmente causem algum dano ou algum sofrimento. Mas o que motiva essa resistência? Obra da carne. Dissensão, facção, separação, ira. Não posso nem lembrar dessa pessoa que eu fico irado. É exatamente o que o inimigo quer. E é a brecha que ele precisa para ficar na vida da pessoa. Por quê? O fundamento da vida cristã,
o pilar máximo da vida cristã, na minha maneira de entender, é o perdão que nós recebemos de todos os nossos pecados para alcançarmos vida eterna. Se a coluna do Evangelho, se a pilastra mestra é o perdão, é natural que nós sejamos, então, frutinhos desse perdão. Que nós frutifiquemos esse perdão. Que nós levemos adiante esse mesmo agir, esse mesmo proceder, agora renovados em Cristo Jesus. E quando eu consigo alcançar esse patamar, este momento de perdão, em que a minha alma é uma alma perdoadora, por quê? Porque reconhece, através do perdão que recebeu, o amor de Deus para comigo, eu também consigo amar. Por amar eu consigo perdoar. É um ciclo. Eu perdoo porque eu amo a vida daquela pessoa. Porque eu amo o meu Deus. E por eu amar o meu Deus e amar o meu próximo, eu perdoo. Está me entendendo? Se o segundo mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo, e na questão do perdão, eu fui amado e eu achei muito bom ser perdoado, sim ou não? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Hein? E se é para eu amar o meu próximo na mesma medida que eu me amo, então, por eu receber aquele perdão, e eu amar a Deus porque recebi o perdão, e estou muito feliz, contente da minha vida, satisfeito de ter recebido o perdão, então amar o meu próximo como a mim mesmo significa perdoá-lo. Você quer salvação para você? E ela veio através do perdão e do amor, sim ou não? Então você vai ter que repetir isso toda a sua vida cristã, para que Deus olhe para você e diga: este é meu filho, esta é minha filha, amado e amada, em quem me comprazo. Tenho prazer neste filho e nesta filha, porque eu perdoei, porque eu amei, e ele então hoje perdoa e ama. E isso só vem com convencimento. É pecado não amar, é pecado não perdoar. Mas se eu não estou convencido disso, o que eu faço? Dou de ombros. Não sei como aquela irmã conseguiu perdoar o marido. Não sei como aquele irmão perdoou aquele outro irmão que deu um prejuízo financeiro. Não sei como aquela pessoa perdoou o outro que mentiu. Não sabe mesmo, porque não conhece o amor, não conheceu a graça, não entendeu o que ela própria recebeu. Está endurecida. Não foi convencido. Não porque o Espírito Santo não quer ou não quis, porque ela fechou a porta para isso. Porque eu prefiro ter as minhas razões, porque eu prefiro ter a minha convicção, porque eu estou tão apegado a mim, porque eu quero a satisfação da minha carne. Lembra que nós lemos aqui no começo, Gálatas 5:16? Eu quero a satisfação da minha carne. Eu não quero que Deus fique satisfeito comigo, isso é menor. Eu quero que a minha carne fique satisfeita. Odeie, brigue, divida, fale mal, isso. Toma comida, carne.
seja alimentada a carne. Isso, a cada atitude, a carne vai sendo então satisfeita, alimentada dos erros. Agora, quando eu não dou comida à carne, aí ela grita. Por isso que é importantíssimo jejuar, para calar a carne. Por isso que o cristão deve ter o hábito de jejuar, para silenciar, para diminuir a fome da carne de pecar. Não é a fome da comida, não é só o prazer de me refestelar na comida diariamente. Não é isso só, o jejum não envolve isso. Jejum envolve matar a fome da ação carnal, que nos impede de crescer no conhecimento da graça, no conhecimento do Espírito, na vida pela palavra, no andar pelo Espírito. Então, o jejum é uma arma importante para nós. Por quê? Porque eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Mas não adianta só o jejum, porque outras religiões, outros credos também apregoam o jejum. Mas o conhecimento de Cristo, do caráter de Jesus, o desejo de imitá-lo, a vontade de ser como Ele, e as Escrituras nos revelam quem Ele foi, quem Ele é. Isso sim faz diferença. Amém? E é o que tem que estar no teu coração. Eu quero ser imitador de Jesus Cristo. Eu tenho pedido muito ao Senhor, Senhor, eu quero te imitar. Imitar o caráter. Mas eu quero essa essência. Eu não quero ser só um repetidor de atitudes. Eu quero a essência. Eu quero a essência. E sabe quem é que me leva a ter o caráter de Cristo? Sabe quem é que me conduz e me ajuda até este ponto? O Espírito Santo de Deus. Amém? E isso é importante. Se eu não descobrir isso, se eu não entender isso, eu realmente não saberei como caminhar. Então, por que nós aqui falamos tanto em tempo a sós com Deus? Em tempo de comunhão com o Senhor? Temos estudado isso aqui, temos praticado isso. Eu tenho insistido para que os irmãos passem tempo e tempo e tempo na presença de Deus. Procuramos diminuir o quanto possível as questões relacionadas a trabalho na obra. E estamos aumentando gradativamente a nossa permanência na presença do Senhor. Permanência aos pés do Senhor. A nossa permanência em Cristo. Se eu estiver no Senhor e se Ele estiver em mim, o que eu pedir vai ser realizado. Também porque eu vou pedir só o que Ele quer que seja realizado. Amém? O meu pedido será espiritual. O meu pedido será de acordo com a vontade do Espírito. Tem muita gente interpretando a palavra, entendendo que é o que ela pedir para satisfazer a carne. Lógico que não. As coisas desta terra, não. O desejo do Senhor é que nós façamos os pedidos, em nome de Jesus, daquilo que é para o reino. Daquilo que é espiritual. Essa é a promessa. É de que então tudo que pedirmos, Ele fará. Em Tiago está escrito que nós pedimos mal. Não recebemos porque não pedimos. Mas todo mundo tem tanto pedido.
nós não pedimos o que é certo. Nós estamos pedindo muita coisa para nós, para nossa família, para nossa casa, para nossa igreja. Mas e a favor da causa do reino? Bem pouquinho. Eu imagino alguns pedidos a favor da causa do reino. Senhor, eu quero humilhar o meu eu. Senhor, eu quero diminuir para que o Senhor possa crescer. Importa que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, eu quero que todos os meus dons e talentos sejam utilizados apenas a favor da causa do reino dos céus. Senhor, eu não quero pedir dinheiro para o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me diga onde eu devo colocar o dinheiro que o Senhor fez chegar às minhas mãos. É uma oração diferente ou não? Senhor, eu quero servi-lo. E eu não vim aqui para o Senhor me servir. Eu não quero ser servido. Eu quero servi-lo. Irmãos, muitas das nossas orações colocam o Senhor como nosso servo ou escravo ou empregado. E isso é um absurdo. A nossa indignação, quando não recebemos algo que pedimos para a nossa vida, gera no reino espiritual um quadro em que eu me coloco como alguém que tenho o direito de exigir de Deus que Ele faça alguma coisa. Quando, na verdade, a Bíblia diz que se eu fizer tudo, eu ainda sou um servo inútil. Se eu, depois de ter trabalhado, receber o meu Senhor à noite, antes de descansar, tomar banho e servir a mesa para Ele, para que depois eu coma, mesmo cansado, tendo trabalhado o dia todo, eu ainda sou servo inútil. Que loucura é essa? Dar ordens ao Senhor. Questionar Deus. Me indignar com Deus, porque Ele não fez, porque Ele não deu, porque Ele não falou. Da onde vem esse aprendizado? De onde vem isso? Deus tem que fazer, Deus tem que dar, ou então Ele tem que permitir que eu faça, que eu aconteça. Outra oração, Senhor, que eu vá somente aonde o Senhor quer que eu vá. Amém? Por quê? Porque vira e mexe, você sobe no seu carro e vai onde você quer. Você já orou para ir aonde você vai? Será que Deus não queria que você tivesse aquele dia tal em outro lugar? Mas aí entra a carne. Aí entra a independência. Vou passear. Vou descansar. Eu mereço. Perguntou para Deus? Falou que é servo de Deus? É servo mesmo? Eu estou lendo um livro do pastor John MacArthur, que se chama Escravo. Dá para pegar aí, Fê? A verdade escondida sobre nossa identidade em Cristo. O pastor está discutindo neste livro a possibilidade de que
A tradução que veio para o nosso país e para alguns outros países, da palavra servo na Bíblia, na verdade, estaria tendo um significado um pouco além de escravo. O apóstolo Paulo fala isso. Me fiz escravo. Sou escravo. E por amor me fiz e sou. Mas não é uma escravidão aprisionadora, como é a do pecado. Por quê? Porque onde há o Espírito Santo, aí há liberdade, diz a palavra. Mas é um sentimento, uma atitude, um viver como escravo. Se eu entender que eu fui comprado pelo sangue, e é o que a palavra diz, foi pago um preço pela minha vida, a coisa comprada tem dono? Sim ou não? Sim. Qualquer coisa que você comprar é sua. Se nós fomos comprados pelo sangue, então nós devemos entender o quê? Que Jesus é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, eu nada posso fazer sem consultá-lo. Mas é nada. O que é uma vida bem-sucedida no Senhor? Uma vida bem-sucedida no Senhor é uma vida de consultas. Porque o Senhor responde. Amém? O que é uma vida mal-sucedida no Senhor? É uma vida de atitudes sem consultas. Eu vou e faço. Eu vou e falo, pelo ímpeto. Eu sou convidado para ir em algum lugar. Eu consulto a Deus se eu devo ir. Eu sou chamado para fazer algo. Eu consulto ao Senhor se eu posso, se eu devo ir. É uma vida de constante consulta. Eu tenho um Senhor sobre mim. Eu tenho alguém que me comprou. Mas se o Espírito Santo, João 16, se ele não me convenceu que é pecado ser independente, eu não mudo o meu proceder. E por isso a minha vida não vai bem. Há um engano corrente na igreja. Irmãos que consultam irmãos. Escute, a igreja é como uma família. Amém? A igreja é como uma família. Tem um pai, que é Deus, tem uma mãe, que é a igreja, que gera filhos, e tem os irmãos. Você, pode ser que se você não for filho único, certamente você tem irmãos. Quando você era pequeno, você tinha que consultar o seu irmão ou o seu pai para saber o que fazer. Aí você vai, senta do lado de alguém na igreja, já com vontade de fazer alguma coisa, conversa com o irmão, que é irmão também, diz para ele o que você quer fazer, num tom de consulta, ele diz, eu acho também. Aí você sai e faz. E se arrebenta inteiro. Por quê? Porque não fomos convencidos ainda que é pecado não consultar o Pai. Aquele irmão parece mais espiritual.
Eu acho que ele ora mais do que eu. Eu já ouvi ele orando, gostei das palavras bonitas. O irmão já falou 3 versículos. Eu não decorei nenhum, então ele está bem melhor que eu, né? Já sabe 3. Aí eu vou lá e consulto o irmão sobre o que eu tenho que fazer, sobre como está minha casa, minha vida. E o irmão que decorou 3 versículos, que nem está vivendo aqueles 3, dá logo uma resposta na consulta e fica todo cheio de ter sido consultado. Aí é a queda. E é uma atrás da outra. Só que aí o irmãozinho que se arrebentou, vira, dali um tempo, magoado, decepcionado com Deus, porque Deus não fez aquilo que ele falou e o que o irmão confirmou. E Deus responde lá do céu, no seu eterno amor: mas você não me consultou. Mas ele está tão irado, tão bravo com Deus, que ele nem ouve isso. Aí ele sai da igreja. Estou triste. Eu vou sair da igreja porque Deus não fez o que eu queria. Foi você que não fez o que deveria. Porque não houve um convencimento de que Deus é a autoridade sobre a sua vida agora. Que você não é mais livre. Não é mais livre para fazer o que quer com você, com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com a sua saúde, com o seu dinheiro. Você não é mais livre. Se é que você foi convencido. É um erro. Pode um cego guiar outro cego? No primeiro buraco, cai os 2, com bengala e tudo. Agora Deus nos dá a visão. Deus nos dá a direção. O Pai nos dirige. O Pai nos dirige. A mulher que representa a figura da igreja, ela é dirigida pelo marido, pelo noivo, pelo Senhor. Nós temos que consultar o nosso Senhor em tudo. Isso significa ser convencido do pecado que é não crer em Jesus. Amém? Muito bem, João, Evangelho de João 16, 10. A Bíblia diz também que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo da justiça. Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Irmãos, a justiça de Deus ela se cumpre na obra da cruz, em que o Senhor derramou, liberou a sua ira sobre todo o pecado em Cristo, em Jesus. O homem pecou, nós sabemos disso, lá em Gênesis, o pecado de Adão e Eva trouxe separação entre o homem e Deus. Em Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Nós estávamos separados por causa do pecado. Então, nós aqui, lembra aquele desenho de novo de ontem? Um abismo. Nós aqui e Deus lá. Com a cruz, com a vinda do Senhor, com a morte do Senhor, com a ressurreição,
E com a volta de Jesus para o Pai, agora tendo vencido a morte, a justiça de Deus se cumpriu. O Senhor derramou a sua ira sobre o pecado humano na pessoa de Jesus. O Cordeiro, o sacrifício único, suficiente, foi feito. Alguém morreu pelo pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Então, Deus, por ser justo, não poderia justificar, não poderia tornar justo o homem pecador. O pecado tinha que sair do homem, para que Deus então pudesse recebê-lo. Porque o pecado traz separação. Está entendendo como eu estou explicando? Então precisou de uma pessoa receber todos os pecados em si, e Deus então despeja a ira matando essa pessoa. Não foi o judeu que matou Jesus, foi Deus. Deus então entrega o seu filho à morte, sacrifica Jesus Cristo. Por quê? Porque agora ele está sobre ele o pecado. E então Deus aniquila, Deus acaba com o poder do pecado sobre o homem através da morte de Jesus Cristo. Ele, sendo puro, recebeu todo o pecado em si e morreu através da ação de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Jesus diz: então eu vou realizar essa obra. Então a justiça de Deus, ela foi consumada quando o Senhor Jesus volta para o lado de Deus, tendo feito a obra da expiação do pecado através do seu sangue. Entendemos hoje aqui isso? Então, Deus continuou sendo justo, por quê? Porque pecado gera morte, alguém morreu. A questão é que a pureza de Jesus proporcionou que todos os nossos pecados fossem lançados sobre ele. E ele então morreu no nosso lugar. É a morte substitutiva. A morte era para mim e para você. Porque nós somos pecadores. Mas ele então recebeu o nosso pecado. Por isso, a partir do momento que eu recebo a revelação do Espírito Santo, do convencimento em minha alma, em meu espírito. Primeiro em meu espírito. E depois é um trabalhar constante para que a minha alma se converta. Mas em meu espírito, que os meus pecados foram crucificados naquela cruz, em Jesus, com Jesus. Então, eu passo a crer em Jesus, passo a considerá-lo meu Senhor, passo a considerá-lo meu Salvador, reconheço que eu, sem Ele, estaria morto, separado de Deus, porque a morte nada mais é que a separação de Deus, eterna. Eu então passo a ser seguidor de Cristo, passo a ser imitador de Jesus, passo a ser alguém que segue a palavra. A minha vida passa a ser de Jesus, porque então eu aprendi, como eu estou ensinando hoje, eu entendi que eu não me salvaria, eu estava destinado à morte. Por isso eu disse que nenhum preço que você pague aqui na terra poderá comprar a sua
alma, a sua vida, como Jesus comprou. Por isso, qualquer coisa que Ele pedir para você fazer é barato, é pouco. Por isso, o que Ele quiser fazer com a sua vida é pouco. Primeiro, porque Ele tem todo o direito sobre a sua vida. Segundo, porque o que Ele te deu, nada supera. Terceiro, porque você não poderia dar nada em troca disso. Então se cumpre a justiça de Deus. Deus teria que matar a nós. Jesus, sendo puro, reúne os nossos pecados, diz para Deus, joga em cima de mim. Deus então, ok, assim seja feito, mas você vai ter que morrer. Eu morro. Morreu, ressuscitou, venceu a morte, foi para o Pai. A justiça de Deus foi então consagrada, foi consumada. O diabo, nem o céu, nem o inferno, ninguém pode questionar a Deus. Você salvou o homem. Você salvou o homem de um jeito que não foi cumprida a sua própria lei. Não, eu cumpri a minha lei. O salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, morrerá. Mas eles todos foram salvos pela morte do Cordeiro, único, suficiente, puro e santo, que recebeu sobre si todos os pecados deles, para que eles então pudessem ser salvos. Consegue entender a grandeza disso? Consegue entender como é minúsculo e ridículo e mesquinho todo o nosso pensamento contra esse amor? Consegue entender então como realmente a força dessa fome da carne é grande? Que quer ser saciada por obras humanas? Consegue entender? Quando eu erro, quando você erra, voltamos as costas para essa salvação maravilhosa. Quando você quer fazer prevalecer a sua ideia, o seu conceito, a sua vontade, embora a palavra diga o contrário, você está voltando as costas para isso que foi feito. Por isso o inimigo entra na vida da pessoa e acaba com a vida da pessoa. O inimigo chega a destruir a própria vida da pessoa com a morte. Porque a pessoa vira as costas para isso. Tão grande salvação. Jactanciosos, soberbos, independentes, cheios e amantes de si mesmos. Esse é o homem moderno. Não só moderno, mas o homem a vida toda. Insubmisso, orgulhoso. Você quer ver uma coisa? Dificilmente você vai achar alguém que goste de ser humilhado. Sim ou não? Mas vou dizer uma coisa para você, hein? Vou dar um segredo aqui, vou dar uma dica. Até é uma oração que eu já fiz muitas vezes. Senhor, arruma um jeito de eu ser humilhado hoje. Você já orou assim? É. Então aprende essa oração do seu pastor. Sabe por quê? O que todo mundo quer é ser exaltado. Sim ou não? Mas humilhado? Eu quero ser exaltado. Não estou até falando de ser exaltado para os outros ou em relação aos outros, não. Ser exaltado na situação. Ter a vitória naquela questão espiritual, familiar. Eu quero ser exaltado. Oh Deus, quero ter vitória. Ué, mas você não quer ser humilhado? E Jesus falou que quem não for humilhado não vai ser exaltado. Tem um caminho para ser exaltado. Você tem que ser humilhado. Jesus falou para você aprender dele,
pessoalmente dele, da pessoa dele ali naquela hora, duas coisas. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. O humilde de coração responde quando é atacado? Ai, meu Deus. Reclama quando é pisado? Não. Quando perde uma situação, tenta recorrer de novo com toda a força? Não. E tu? Não vou deixar barato. Falou isso? Ah, vou lá, vou lá. Ah, olhou daquele jeito? Ah, vou responder. Fez tal coisa? Ah, vou retrucar. Hein? Humilde de coração. Ô irmão, deixa alguém te humilhar. Começa a aprender o que a Bíblia diz mesmo. Começa a aprender quem é Deus. Deus é ao contrário do que você pensa. A melhor coisa que existe para um cristão é ser humilhado. A melhor coisa. Porque é sinal que vem vindo uma exaltação pela proa. E melhor ainda é quando você se humilha. Viu? Se alguém te humilhar, você perdoa e ama. E agradece a ele. Você devia dar um presente para se alguém te humilhar, irmão. Eu vou comprar um sonho de valsa. Quando alguém me humilhar, eu muito obrigado. Imagina como Deus vai ficar feliz quando eu for humilhado e eu der um presente para quem me humilhou. O que você acha? Sim ou não? Fala assim aí, irmão. Hoje eu vou te pegar pela boca. Agora, melhor ainda é quando você se humilha. Jesus também falou que humilhar a si mesmo, não é? Quando o irmão te deu uma cotovelada, você e ficou quietinho. Ainda falou assim, abençoa o cotovelo dele. Ô pai. O irmão pisou no seu pezinho, você abençoa ele, Senhor. Porque se você não pensar assim, você não entendeu nada de evangelho. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Se humilhou. Jesus não fez outra coisa que não tenha sido o quê? Se humilhar a si mesmo. A Bíblia diz, sendo Deus, ele não tomou como opróbrio, como vergonha, como tropeço, se fazer homem. Irmão, ele é Deus. Imagina ele nascer, andar aqui como homem. Para quê? Por quê? E ele não achou ruim se humilhar. Ele não achou diminuição, pelo contrário. Ele veio de bom grado. Se humilhou a si mesmo. E o que Deus fez com ele? O exaltou. Recebeu todas as coisas. Tem todo o poder no céu e na terra, está escrito em Mateus 28. A mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Todas as coisas agora Deus sujeitou aos pés de Jesus, menos a si mesmo, o apóstolo escreve. Tudo está sujeito a Jesus Cristo. Ele ganhou o direito de ser governante de tudo e de todos. Por quê? Porque se humilhou. Você quer ganhar com Deus? Se humilha. Se humilha. Se humilha. Não tem outro caminho, não. Agora, se o Espírito Santo não te convenceu ainda, você não vai se humilhar. Se o Espírito Santo não te convenceu dessa justiça que eu estou falando aqui, você não vai querer se humilhar. Deus, através da justiça, cumprindo a sua justiça, porque Deus é justo. Repita. Deus é justo.
cumpriu a sua justiça, matou o puro pelos impuros. A morte substitutiva, morreu em meu lugar e em seu lugar. Você já estava condenado. Você já estava condenado. Abre Marcos, capítulo 16. Antes de Jesus vir para você, pela graça, você já estava condenado. Versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Você entende essa palavra? Justiça de Deus. Quem não crer em Jesus, condenado. João, capítulo 3. Olha só o que diz o texto. (16) 16 também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em algumas versões está escrito: já está condenado. Amém? Quer dizer, o pecado é não crer em Jesus. Conforme João 16, que nós estamos lendo agora, que é o texto central, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Por não crer em Jesus Cristo, a pessoa já está condenada. Então, não é aquela situação que a pessoa está livre da morte e vai ser condenada conforme o pecado. Não, ela já está condenada. Ela precisa, ela necessita de um Salvador. Porque já está condenada pelos seus próprios pecados. Então se cumpre a justiça de Deus em Cristo. Cristo recebe o pecado do homem, morre no lugar dele, porque a ira de Deus precisava ser despejada. Deus então despeja a sua ira através da morte de Cristo. Cristo ressuscita, sobe ao Pai e então se cumpre a justiça de Deus. Amém? Todos entenderam? Glória a Deus. Continuando, João 16. E o terceiro convencimento que vem pelo Espírito Santo é o que está escrito no versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o trabalho do Espírito Santo, como ajudador, como consolador, não só nos ensina todas as coisas, como nós falamos ontem, como nos conduz na nova vida, porque quando somos libertos das cadeias, não sabemos como andar ainda, não sabemos o que fazer. Mas ele traz o convencimento
E eu fiquei pensando, por que é necessário ser convencido? Porque só uma pessoa convicta, que é o resultado do convencimento, só uma pessoa convicta de alguma coisa pratica aquela coisa. Só uma pessoa convicta de que alguma coisa é boa faz aquilo que é bom. Só uma pessoa convicta de que um produto é bom compra aquele produto. Só uma pessoa que foi convencida de que aquela estrada é boa anda nela. Só uma pessoa convencida do que foi feito por ela pode então querer retribuir a quem fez. Está entendendo como a palavra na Bíblia está correta? Porque tudo que está escrito na Bíblia é correto e perfeito. Então era necessário convencer o homem de que ele é pecador, de que Deus aplicou a sua justiça em Jesus, por isso não há como ter salvação fora de Jesus, porque já se cumpriu a justiça. É o grito do século. Ei, não fique de fora, porque só há salvação em Jesus. Mas ele também convence do juízo, porque está escrito, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás já tem sua sentença. Pastor, o diabo não pode se arrepender? Não. Já me fizeram essa pergunta. Não. Ele já foi julgado, sentenciado. E por quê? É muito simples. Porque ele estava com Deus. Nele não havia ingenuidade, nele não havia nenhum tipo de característica que pudesse ser enganado. Ele a si próprio se fez pecador, rebelde contra Deus. O homem, diz a Bíblia, foi enganado. Por isso Deus preparou um plano de salvação. Amém? Satanás não foi enganado. Satanás permitiu que no seu ser, no seu íntimo, nascesse a rebeldia, nascesse o pecado. E ainda enganou 1/3 do céu. Quando Deus sentenciou a Satanás o afastamento da sua presença, quando Deus o lançou para este mundo, Satanás levou nessa queda, tombou também 1/3 dos anjos do céu. Você imagina como o cara é bom de lábia, como o cara é bom de engano, porque ele conseguiu convencer 1/3 de anjos a acompanharem a sua trajetória de rebeldia. Eu imagino o dia da reunião, chega Satanás com 1/3 dos anjos. Se nós vamos pensar aí, é óbvio que isso não tem nem de longe fundamento na Bíblia, é uma hipótese, ok? Imagine 100 milhões de anjos, 33 milhões de anjos atrás do diabo, atrás de Satanás. Então Deus o sentencia e aqueles 33 milhões de anjos vão juntos com o diabo para a queda na terra. Perdem a glória de Deus, perdem o brilho da santidade, da presença de Deus, e se tornam então o que nós chamamos de anjos caídos, demônios.
que no reino espiritual, em Efésios, a Bíblia classifica numa divisão hierárquica em potestades, principados, dominadores do mal. Amém? Quando o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra potestades, principados, dominadores do mal, demônios, são os anjos que acompanharam Satanás nesse ato de rebeldia. Então o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, como eu já disse, da justiça, como eu já disse, e agora do juízo. Por quê? Porque Satanás já foi julgado. Isso significa o quê? Para mim tem um significado muito claro, no seguinte aspecto: quem seguir a Satanás vai ter o mesmo fim que ele. Sim ou não? Ué, se eu sigo um líder, o que acontece com o meu líder? Eu estou no meio desse negócio. Quer dizer que, se eu der ouvidos ao espírito que domina este mundo, serei condenado com ele. Ao passo que, se eu me deixar convencer pelo Espírito Santo e for conduzido pelo Espírito Santo através da palavra, reinarei com o meu Senhor, porque Ele é rei. Oh, aleluia! Se eu seguir o rei do universo, o rei de toda a criação, reinarei com Ele. E Ele diz isso. Em Apocalipse Ele diz: nós vamos reinar com Ele. Mas se eu seguir o Espírito, como está escrito aqui, o príncipe, na nossa Bíblia, deste mundo. Por que eu prego tanto contra este mundo? Porque ele tem um príncipe. E esse príncipe está condenado. E se esse príncipe está condenado, todos aqueles que acompanharem este príncipe, este reinado do mundo, serão então condenados com ele. Entendeu agora? Por que eu dou no rim deste mundo? 99,9% das pregações. Por que eu falo para você ficar tão atento, para não deixar um engano sutil entrar na tua vida? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O julgamento do homem vai acontecer depois da volta de Cristo, depois do milênio. É assim que nós entendemos aqui. Haverá um dia que o trono branco, o grande trono branco, vai ser estabelecido. E Deus se assentará nele. Ah, meu irmão, esse dia vai ser terrível. E eu tenho sentido cada vez mais o desejo de pregar sobre o grande dia do trono branco. Parece que o homem é movido também um pouquinho por temor, viu? Interessante, né? Se eu não avisar também, se eu não souber, se eu não ouvir que algo muito perigoso para minha alma está por vir, parece que eu fico meio relaxadinho, vivendo como se não houvesse amanhã. Dá até um nome de filme, né? Vivendo como se não houvesse amanhã. Aproveitando a vida adoidado. Sabe aquele negócio? Quer dizer, se lascando adoidado. Pronto para morrer endoidado.
Por quê? Porque eu faço o que eu quero, porque eu vivo de acordo com o que eu penso, porque eu tenho os meus conceitos. Vai para o inferno com tudo isso numa mala. Mas Jesus não quer que isso aconteça. Amém? Ele enfrentou a morte por nossa causa, para que nós não precisássemos morrer. Isso é tremendo. Ele nos deu algo que ninguém mais poderia dar: salvação. O seu corpo foi moído e quebrado para que nosso não fosse. Conquistou a morte, domina a morte. Mas se eu não for convencido dessas três questões, eu posso ser gente boa, amigão, amigona, eu posso ser aquela pessoa que olham para mim, pô, legal. Mas o fim é arder, como diz alguns irmãozinhos, no mármore do inferno. Eu não sei se tem mármore lá, mas que vai arder, vai.